Olá, tá começando mais um Central do Esporte, o último programa Central do Esporte de 2016 aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET. Muito obrigado para você também que nos acompanha pelo Unifra Online, o nosso canal do YouTube, onde aliás você pode acompanhar também outros programas da TV Unifra. Ele vai começar a aparecer agora aqui na tela comigo. Olha quem é que está aqui do meu lado, José Quintana Júnior. Tudo bom, Quintana? Ele é o último de 2016, tudo bem, Gereta, mas provavelmente seja o primeiro de 2017. Ótimo. Em função das nossas reprises, dos horários, talvez seja o primeiro Central 2017. Só para não assustar ninguém. Bem provavelmente. O programa né? vai sair da grade de programação da TV Unifra. Não, vai estar em 2017 também, né, Quintana? Com certeza. E para este programa a gente preparou uma retrospectiva sobre o que de melhor aconteceu no esporte, seja no Brasil, seja com modalidades que tiveram como referência atletas que representam Santa Maria. E para isso a gente convidou aqui uns colegas muito especiais, pessoas que acompanham mesmo o esporte aqui em Santa Maria. Estou falando do professor Gilson Piber, que é o nosso colega já de Central do Esporte. Tudo bom, professor? Tudo beleza. Tudo legal. Tiago Nunes, que é narrador esportivo e é também acadêmico do curso de jornalismo aqui do Centro Universitário Franciscano. Seja mais uma vez muito bem-vindo, Tiago. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos a tua presença. E o Pedro Pavan, que é repórter e editor de esportes do Jornal Diário de Santa Maria, um cara que acompanha dia e noite, madrugada, tá sempre lá ligado, sempre acompanhando, e eu sei que gosta muito do esporte. Pedro, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao programa. É um prazer participar do programa com vocês. Prazer é nosso. E é nosso egresso, né? Exatamente. Você é aluno aqui da Formou-se aqui no curso de jornalismo do Centro Universitário Franciscano. Se eu não estou enganado, foi aluno do professor Gilson Piber. Foi. Sim. Ganhou muitas notas azuis ou muitas notas vermelhas? Não, tá muito bem. Eu sou do tempo de notas azuis e notas vermelhas, olha só. Estou acusando a idade aqui. Pessoal, falando sério agora, a gente começa essa retrospectiva de 2016 falando de dupla regional. Inter de Santa Maria permanece na divisão de acesso e o Rio Grandense, infelizmente, acaba sendo rebaixado para a terceira divisão, né? Seria, na verdade, para a segunda divisão, mas na prática a terceira divisão do Campeonato Gaúcho. Isso explicando rapidamente, porque no futebol gaúcho existe a primeira divisão, a divisão de acesso, que seria a segunda, e a segunda divisão, por isso essa confusão. Não prática quero criar briga com um dos nossos participantes que confidenciou para mim o time para o qual ele torce, numa brincadeira, mas o que eu sei é que foi uma manobra da Federação Gaúcha de Futebol, fez isso lá em 2008, 2009, para que o Brasil de Pelotas pudesse disputar a Copa do Brasil, porque se eles estivessem na segunda divisão ele não poderia participar, mas depois a CBF mudou o regulamento e tudo mais, e o baile seguiu. Quem seria esse participante? Quem será que seria? É um segredo aí agora, talvez ele se revele durante o programa. Mas falando sério agora, pessoal, dupla regional a gente teve aí então, né? Primeiro, Quintana, aquele imbróglio de se o Rio Grandense disputaria ou não a divisão de acesso. Eu tenho certeza que o Pedro Pavan lembra muito bem, que o Tiago Nunes também, e o professor Gilson Piber também. Que situação aquela, hein, convidados? Foi uma situação bastante complicada, Jareta. Acompanhamos de perto essa questão. Começou toda essa situação, iniciou a partir de uma posição da própria Federação Gaúcha de Futebol, envolvendo a situação dos estádios, né? A partir daí, o Rio Grandense, naquela situação que já não estava numa boa situação, né, de estrutura dentro do clube, ameaçou não participar da divisão de acesso. Em um primeiro momento tentou se esconder a situação, mas depois não teve mais jeito. O clube ameaçou, chegou a dispensar por um tempo alguns atletas, esses atletas retornaram e depois foi retomado o futebol. O técnico Bandeira saiu também, e teve que haver toda uma recomposição de time, de treinador, e nisso começou aí, o Rio Grandense já se perdeu. Depois os times tiveram que jogar com estádios com portões fechados, o Rio Grande jogou com portões fechados. Enfim, foi um ano bastante atípico que a gente teve no futebol local. Não acompanho há tanto tempo o futebol quanto outros colegas, mas acredito que tenha sido o pior ano do futebol de Santa Maria em função desses percalços que a gente teve. Ô Thiago, o Quintana fez menção aqui de falar, tem só uma pergunta, Thiago, acho que de fato foi, o pior ano, né, porque lá no teu trabalho, lá no dia a dia, na Rádio Membuí, lá, acredito que as notícias também não eram diferentes, a gente comentava, por exemplo, nos bastidores aqui na TV Unifra,
O que será que está acontecendo com o Rio Grandense? Será que vai? Será que não vai? Aí, quando surgiu aquela questão da dispensa, Quintana, e depois a retomada, né? A gente ficou naquela situação, poxa, mas agora parece que ninguém mais se entende por lá? É que daqui a pouquinho a gente vai ouvir o material que foi feito na época para mostrar o que o presidente do Conselho Deliberativo falava sobre a situação do desejo ou não de participar e da reação dos torcedores, né? Por favor, Tiago. O Rio Grandense chegou a emitir uma nota na época, né, anunciando aí a desistência do campeonato, o que seria muito pior, porque ia ficar 2 anos afastado da Federação Gaúcha, ia ter que pagar uma multa de R$100 mil, e teve outro problema de gestão também no início da temporada. Claro que o atraso na liberação do estádio, isso também prejudicou, mas o Rio Grandense fez uma folha com valor X e acabou gastando além desse valor. Então esse foi outro problema também de gestão, né? Não conseguiu suportar aquilo que inicialmente tinha sido estipulado. E aí quando o caixa não bate, né, a situação fica muito difícil, é jogador reclamando, são contas atrasadas, e chegou um momento insustentável. O Rio Grandense chegou a estar disputando acesso com a Aimoré, poderia estar no Gauchão, né? E agora vai ter que disputar uma 3ª divisão do estado com foco de novo, né, em jovens atletas. Tinha um time sub-19 poderia ser utilizado agora nesse próximo ano. Então foi um ano muito ruim para o Rio Grandense. Pegando o gancho com isso que o Thiago falou, o Rio Grandense tomou uma decisão que, ao nosso ver, e tem tudo a ver com essa questão da gestão, do planejamento. Ele dispensou todo o grupo de jogadores, inclusive a comissão técnica, quando tomou a decisão que não iria participar. Estava naquele imbróglio dos estádios fechados, dispensou todo mundo. E questão de uma semana e meia depois, tomou a decisão, e foi nesse período que a gente gravou esse material, tomou a decisão de voltar atrás e participar para não ter essa penalização de 2 anos afastado, pagar uma multa que poderia chegar a R$100 mil. E retornaria na 3ª divisão. Na 3ª. Aí sim, na 3ª divisão. Só que o Rio Grandense tomou essa decisão um pouco no embalo da falta de planejamento, que foi a nossa crítica na época. De fazer uma folha salarial acima do que podia gastar. E aí, com a questão dos estádios, o estádio não liberado para jogos, simplesmente dispensou o time e anunciou que não ia jogar. Quando viu a consequência, antes de analisar a consequência, quando viu a consequência da decisão, aí resolveu, não, vamos voltar atrás, só que já não tínhamos jogadores, já não tinha mais a comissão técnica, e aí teve que montar um grupo às pressas, e aí a gente fez esse material. Vamos dar uma acompanhada, professor? Na sequência eu quero a sua opinião sobre o que a gente vai exibir aí agora. Eu acho negativo, né, para um clube de 104 anos, né, mas a gente corre esse risco, né, então a gente quando está na vida da gente, em todos os passos que a gente dá, a gente está sempre correndo risco. A gente também aproveitou e foi às ruas para saber o que o torcedor, as pessoas estão pensando dessa fase, dessa indefinição do Rio Grandense, a expectativa para que a notícia na segunda-feira seja positiva, que o Rio Grandense dispute a divisão de acesso em 2016. Olha, é uma pena, porque nós que já assistimos o Rio Grandense e o Rio Nalo em Santa Maria, o Internacional jogando muito bem, o Rio Grandense jogando muito bem, a gente sente muito isso, porque parece que os torcedores não estão dando o apoio necessário para os clubes e a direção dos clubes também não se portam muito bem dentro da gestão. Péssimo para a cidade, né? E como o Luiz disse aí, o Rio Grandense já ficou muito tempo fora, né? E com prejuízos grandes. Então, acho que eles, com certeza, os torcedores, os dirigentes, né? Nessa reunião vai ser resolvido e com certeza o Rio Grandense vai estar na divisão de acesso. Professor Gilson, talvez esse joga, não joga, dispensa, volta atrás, talvez tenha sido aí o maior pecado do Rio Grandense antes da disputa da divisão de acesso? O primeiro, né? O primeiro, como você disse, talvez o grande pecado, porque depois, né, se montou um grupo às pressas, né, não se teve tempo para fazer um trabalho de base, os jogadores lutaram muito em campo, mas faltava, né, uma melhor condição física, não foi correta a etapa de treinamentos também, e o Rio Grandense foi vendo, né, o rebaixamento chegar a cada jogo, né, a cada jogo. Nós tivemos rodadas duplas, né, no estádio dos Eucaliptos com portões fechados, né, o Inter SM foi jogar em casa no segundo turno da competição. Então, a gente falava, pô, quem é que vai cair? Vai ser o Inter SM ou vai ser o Rio Grandense?
talvez seja o Santa Cruz, e um ganhar do outro, empatar o Regional. Foi um ano muito ruim, assim, pro futebol. Dos últimos, certamente. O temor era não Foi ter o os pior. dois, né? Porque tinha a repescagem, que o Internacional conseguiu escapar. Na época se falava, salvando um, Santa Maria já está no lucro. E foi o que aconteceu, né? E foi na reta final, né? Foi. Boa parte do campeonato, o Internacional e o Rio Grandense ficaram como os dois rebaixados, eles revezavam no saldo de gols. Daqui a pouquinho tu vai chamar a tabela, ali tem aquele Sim. saldo de gols bastante negativo do Rio Grandense. Mas o Internacional, acho que nas últimas 2 rodadas deu uma arrancada, ganhou do próprio Santa Cruz. Escapou na e última conseguiu rodada, escapar. que ganhou do Santa Cruz por 1-0. Teve pênalti errado pelo Santa Cruz, né? E daí o Santa Cruz foi disputar a repescagem com o Santo Ângelo e acabou escapando. Pedro, no dia a dia lá das reportagens sobre o Inter de Santa Maria, que também em um determinado momento estava fugindo para não cair, percebia-se um ambiente tenso no estádio Presidente Vargas? O ambiente mais tenso por conta do Inter de Santa Maria era principalmente em função do estádio, né? A equipe teve que jogar todas as suas partidas do primeiro turno fora de casa, fazendo acordos com outros times para que as partidas do primeiro turno fossem remanejadas para o segundo turno para ser jogadas na Baixada. Então havia muito mais a preocupação, a gente viu um clube preocupado em liberar o seu estádio e o futebol parecia que ficava mais em segundo plano, porque não se tinha cabeça para focar 100% no futebol como deveria ter sido feito, né? Acho que por parte do Inter de Santa Maria, especificamente, deixando o Rio Grandense de lado, as questões de gestão ali que acabaram comprometidas desde o início, o Inter de Santa Maria também teve seus problemas, mas muito menores. O problema do Inter realmente foi a questão do estádio e da não liberação do estádio. Uma equipe ter que viajar 7 partidas ou jogar no estádio do rival com portões fechados, 7 partidas seguidas, realmente algo muito complicado. Eu acho que não me recordo de ter acontecido uma situação a nível nacional semelhante a isso. Então acho que por parte do Inter de Santa Maria, o clima, o ambiente que havia durante a divisão de acesso era principalmente essa questão envolvendo o estádio com portões fechados, não podendo mandar jogos no estádio Presidente Vargas. E isso era a maior preocupação do clube. Teve erros também, Eu né? ia dizer, o Inter começou a temporada demitindo o técnico antes mesmo da estreia na divisão de acesso, né? o Neneca, né? Exatamente. Ele que montou o grupo, aliás, era um grupo extenso, era um grupo de 40 e poucos Chegou jogadores com na quase pré-temporada. 50 na pré-temporada. Na pré-temporada, e simplesmente demitiram o treinador o Pepino ficou na mão do Feliciano Corrêa na época, né? Que depois foi substituído também, enfim, houve uma sucessão. Né? Foi estranho porque a decisão do Neneca surpreendeu na época. Quem é que entrou Ninguém na vaga do apostava nele. Feliciano? Quem terminou o campeonato? Não, né? quem entrou na vaga do Feliciano depois foi o Thiago Costa? Thiago Costa, que teve na reta final ali, Thiago né? Costa, exatamente. Thiago Já Costa, estava de auxiliar. que ficou até o fim. fora zagueiro, mas lesionou-se, né? Acabou abandonando o futebol ali e virou treinador, né? Exatamente. Exatamente. Então foi uma sucessão de equívocos, né? Sendo que um time não jogava em casa. Era terrível, né? Ter que sair, próximo jogo, fora de casa, próximo jogo, fora de casa. E aí a gente foi ter bola rolando em Santa Maria, nesse Regional, aí no estádio dos Eucaliptos, ó. Onde o Inter de Santa Maria venceu por 2-0. Na época, Confesso para vocês que eu não recordo quem foram os autores do gol, os autores dos gols. Isso aí é o Pato. É o Pato. o Feliciano, vai abraçar o Feliciano ali, a galera ali. Ali ainda era o Feliciano, treinador do Ainda era o Internacional. Feliciano, né? Esse foi o clássico regional. Dá para bater o martelo, então, que 2016 talvez tenha sido o pior, talvez não tenha sido o pior ano da história do futebol profissional de Santa Maria? Creio que sim, né? Por esse rebaixamento do Rio Grandense, o Internacional brigando aí na última rodada para não cair, problemas aí de troca de treinadores, e esse foi um clássico de portões fechados também, né? Então, foi algo bem negativo para a dupla Regional, e tomara que a partir agora dessa nova temporada os clubes consigam pelo lição menos... aprendida, né? Que Exato. aprendam a lição, né? Da liberação dos estádios, a federação foi muito flexível, né? Inverteu mandos, tinha pressão de outros clubes para tirar a dupla Regional fora. Então, agora é hora de aprender com o erro lá do início da temporada. Falando também, bem, a boa recordação do professor Piber ali a respeito do Neneca, que foi o primeiro treinador, batia-se muito na tecla se um treinador que nunca havia atuado no Rio Grande do Sul daria certo aqui em Santa Maria, né? Nunca tinha tido experiência em treinar um time gaúcho, muito menos na divisão de acesso, que é um futebol mais pegado.
Pelo menos nesse ano comprovou-se que não deu um resultado positivo, né? E o que eu acho que o Inter de Santa Maria pegou de lição disso é contratar um técnico da casa para a temporada 2017, que é o Vinícius Munhoz, que até em conversa essa semana agora com o César Sacol, que é o diretor de futebol, ele citou isso como um exemplo positivo comparado ao que aconteceu nesse ano, fazendo menção ao Neneca. Ele comentou em certo momento que o Inter de Santa Maria, em 2017, vai começar melhor do que 2016, fazendo essa comparação em termos de treinadores. Eu acho que o Inter SM aposta agora num conceito de futebol. Né? Traz o Vinícius Munhoz, que trabalhou em São Paulo, adquiriu uma experiência, é um estudioso, conhece a aldeia, vai estar participando da montagem do grupo. Então aí reside um conceito de futebol. Né? Tomara que o Vinícius tenha o tempo necessário para montar o trabalho, se sabe das dificuldades financeiras, né, para montar o grupo de jogadores. Que vai seguir, vai ser um ano ainda muito difícil financeiramente para o Inter. Talvez o último pagando dívidas, mas vai ser, né? Então, a expectativa é que esse trabalho dê certo, mas que tanto a direção como o torcedor, né, acreditem, né, nesse trabalho, não seja aquele trabalho de 2, 3 jogos, né, os resultados não vieram e vamos mudar a comissão técnica. Meu medo é justamente esse, Gereta. Meu medo é que não se dê tempo de trabalhar para o Vinícius, porque a gente tem a cultura muito do resultado, aqui 2, 3 resultados negativos acaba atrapalhando esse projeto, porque é um projeto com uma temporada inteira, mas bastam 2, 3 resultados negativos e se muda o projeto de uma forma de solução mágica no futebol. Como se tudo aquilo que havia sido combinado anteriormente não valesse mais. Né? Não quero me estender, mas tu sabe o quanto às vezes até tem alguns dirigentes que estão bem chateados comigo, assim, por causa justamente dessa época da dupla Rional, onde a gente acabou fazendo algumas críticas. Mas é que eu acho que Santa Maria, na figura dos dirigentes, que nada tem a ver com a figura das pessoas que lá estão voluntariamente para ajudar os clubes, mas a gente tem que profissionalizar o esporte. Santa Maria tem que decidir, no caso do futebol, que é o principal esporte, que é onde tem mais torcida, onde tem mais apoio, onde tem mais patrocinadores e onde tem estrutura para treinar e para jogar, porque a gente pega as outras modalidades que vamos falar na sequência, que nem local tem para treino ou realização dos eventos, pensa-se muito pequeno. Desde a questão da formação dos jogadores, desde a questão de estrutura. Eu não gostaria de ser oportunista e pegar o exemplo da Chapecoense, em função recentemente da tragédia, mas se a gente tirar a tragédia de lado, é um grande case positivo de clube que deu certo, fez um planejamento, foi crescendo, foi subindo. E Chapecó é uma cidade bastante aquém de Santa Maria em termos de população, em termos de número de habitantes. Claro que é uma cidade com mais potencial financeiro, aquisitivo, tem mais empresas, mas se a gente comparar Santa Maria com Erechim, onde tem o Ipiranga na primeira divisão com uma estrutura boa. Santa Maria com Veranópolis também, né? Exato. Então, assim, a gente tem que saber para onde a gente quer ir. A temporada 2017, a gente sabe, dificilmente vai ter alguma grande surpresa. Rio Grandense, quem sabe, brigue para subir novamente para a divisão de acesso, a gente não sabe. A situação financeira é ruim. O Internacional dificilmente vai brigar de fato para subir para a primeira divisão, mas tu tem que saber onde tu quer chegar. Eu acho que o Heriberto Marqueto vem fazer um trabalho extraordinário no sentido de pagar as dívidas, recuperar as finanças. Agora, em termos de projeto e planejamento para o futuro dos clubes, está na hora de decidir. Santa Maria vai se apegar ao passado, ao que foi nos anos 80, nos anos 90, as grandes glórias, ou se vai continuar sendo pequeno, aceitando ser pequeno. Viver o presente e fazer desse presente tal qual o passado lá, né, glorioso e tudo mais. Porque daí não adianta cobrar do torcedor, aí não adianta querer aclamar a cidade para acompanhar, sendo que o pensamento é pequeno e a forma de gestão ela não é profissional. Uma questão que também precisa ser destacada, Quintana, é a seguinte, no Congresso Técnico da Divisão de Acesso também foi bastante debatida a questão dos alvarás, né, dos laudos. Eu acho que os clubes, o Inter de Santa Maria, pelo que eu sei, já está dando andamento nessa questão de liberação do seu estádio. O Inter de Santa Maria, melhor do que ninguém, sabe os caminhos, o que precisa fazer, leva vantagem em relação a outros clubes do estado nessa questão específica. Eu acho que é uma questão que o Inter de Santa Maria precisa trabalhar e se livrar disso o quanto antes para focar todas as suas energias daí no futebol. Não começar que nem aconteceu nesse ano, que houve todos os percalços que a gente sabe, portões fechados, para aí sim, no segundo turno, com portões abertos, a torcida começar a jogar futebol em casa. Acho que é uma questão que a gente precisa primeiro passar essa fase de alvarás, liberação de estádios. Acho que existe uma boa relação agora, depois de tudo que aconteceu entre Inter de Santa Maria e Ministério Público também. Estabeleceu-se relações importantes ali.
E agora cabe aos outros clubes do estado, pelo que eu sei, vai ser cobrado os laudos também de todos os outros, são 4 laudos, vão ser cobrados de todos os outros clubes do interior. Eu acho que o Inter Santa Maria sai na frente nessa questão. Tomara, né? Tomara, para que a gente não veja a tabela da divisão de acesso ou da terceira divisão como a gente vai ver aí agora. Olha só, a gente está vendo na tela, com o Rio Grandense lá na 8ª posição, e foi a campanha que acabou sendo, né, do derradeiro descenso, né, com 8 pontos em 14 jogos, 2 vitórias, né? E olha o saldo do Rio Grandense, pessoal. É quase inimaginável uma equipe ficar com um saldo de 26 gols negativos, né? O time não tinha força, né? No segundo tempo, fisicamente morria, né? Porque não teve a base do trabalho, né? Se reuniu uma semana antes e, olha, lutaram. Os Inter de jogadores Santa lutaram. Maria, com os mesmos 14 jogos, professor Gilson, conseguiu 14 pontos, Quintana. Né? Uma vitória a mais, ó. Uma vitória a mais. Foi na reta Esse- final. Até há pouco tempo ele era companheiro do Rio Grandense e ia disputar a repescagem, como o Thiago leu. Uma vitória a mais que o Rio Grandense. E o a mesmo gente número tem- de vitórias do Santa Cruz. A gente tem o grupo B aí também, ó, para a gente analisar as campanhas de outras equipes. E aí a gente vê lá o Caxias que voltou, mas teve ali o Marau, né, com 7 pontos. Só o Marau conseguiu fazer uma campanha pior que a do Rio Grandense na divisão de acesso de 2016. Só teve só uma vitória. É sim, mas se a gente for comparar, né, em termos de histórico no futebol, né, a representatividade de Marau Exatamente. é o Rio Grandense que acabou se equivalendo a Marau, né? Sendo equivalente ao Amaral. Exato. E o Santo Ângelo que acabou caindo na repescagem, inclusive fechou, né? É. Vem aí o Elite lá. Fechou as portas, Santo Ângelo. Numa parceria. Com um treinador do exterior, né? Ele modificou tudo, né? Porque o Elite era um clube que tinha fechado, daí fez uma parceria, vai jogar no estádio da Zona Sul, então podemos dizer aí um time misto, né? Um pedaço do Santo Ângelo, um pedaço desse novo time, e a cidade lá foi assim que encontrou a forma de voltar. Agora Vai na levar o nome de terceira. elite, então, É. a representatividade de Santo Ângelo. 2016, então, ano para o futebol profissional de Santa Maria esquecer. O Thiago tá falando em elite, né? Citou bem a palavra, a equipe, e aí eu quero puxar o assunto do Santa Maria Soldiers. Tricampeão gaúcho na temporada, conseguiu acesso, me corrijam aí se eu errar, para a elite do Campeonato Nacional de Futebol Americano, né? E a gente tem imagens aí já da partida em que eles foram tricampeões, um jogo... No Gigante Bom, né? É, considerado épico por eles aí. Quero a opinião de vocês. Teria sido no esporte coletivo a melhor representação de Santa Maria no ano de 2016? Claro que a gente tem o Universitário Rugby, né? Mas uma equipe chegar a um tricampeonato, jogando fora de casa, jogando com uma equipe que era a favorita, no caso do Juventude, né? Está aí, será, em esporte coletivo, o maior desempenho de Santa Maria em 2016? Eu acho que em 2016 e também nos últimos 2, 3 anos, eu acho muito em função desse evento que a gente está vendo aí agora. O Inter abraçou o futebol americano, sediou em sua casa, foi o maior evento desse ano na modalidade. Vale ressaltar que foi o maior evento de futebol americano no Brasil em 2016. Mais de 12 mil pessoas no Beira-Rio para acompanhar o jogo e estava muito frio esse dia. Eu fui, o Thiago foi também, né? Também. Tava Estiveram lá. muito frio, tava muito O frio. Thiago estudou uma semana para narrar Olha uma aí. partida de futebol E americano. não é fácil, Não é fácil. não é fácil. Não é fácil para escrever, né, Pedro? Não, mas Agora narrar é imagina mais narrar, difícil. hein? Narrar é mais difícil. Eu fiquei acompanhando a transmissão do Pedro no Twitter. Sim. E ficou Sim. falando lance a questão do Soldier esteve à frente do placar todo o jogo. Né? Exatamente, mas essa questão que o Giaretta falou foi muito impulsionado pelo Inter, sabe? Um clube de futebol que resolveu abraçar um esporte ainda amador. Em função disso, ganhou essa dimensão que a gente está vendo, ganhou uma dimensão nacional, essa conquista do Santa Maria Soldiers. E com certeza a gente pode destacar como a grande conquista coletiva de 2016 e eu acredito que também nos últimos 2, 3 anos acho que foi a maior conquista E coletiva. botou público no Presidente Vargas também, né? Deu uma média de 700 a 800 pessoas por partida no estádio Presidente Vargas, a média é maior do que futebol. O Rio Nau teve mais de 2 mil pessoas, se eu não estou enganado, o Thiago, que acompanhou também pode me corrigir. Mas fora o Rio Nau, acho que foi o maior público da Baixada nesse ano. E foi um jogo histórico, porque se criou um ambiente todo, né, que ainda não se tinha visto, né? Claro, longe do que é o futebol americano lá dos Estados Unidos, mas tentou-se quebrar uma barreira. Sim. E foi fantástico lá no Beira-Rio. O Juventude era amplo favorito e o Soldiers dominou a partida inteira. O estádio estava torcendo para os Soldiers, era um ambiente favorável. E dentro de campo o resultado foi espetacular. Aproveitou-se isso. Agora, e para narrar isso tudo, Thiago, como é que foi, hein?
Olha, foi uma grande Foi missão. o maior desafio do Thiago Nunes, narrador, em 2016? Eu acho que dos últimos 5 anos aí na Rádio Membuí. Quanto tempo deu de total de narração? Foram 3 horas. 3 horas. De jogo, né? Porque tem a abertura da jornada, tem o pós-jogo e tem um fator também que tinha narração para o estádio. E como a imprensa não ficou em cabines, então a gente tinha que forçar um pouquinho além da voz do que no futebol. Então eu peguei Era uma concorrência literalmente ao vivo. Exato. Ali, né? Então em 2 semanas, né, eu fui nos treinos, pesquisei vídeos, transmissões. Só tem, né, no rádio é muito difícil transmissão do futebol americano. Sim. E a ideia central foi exatamente popularizar os termos, né, touchdown, para quem está ouvindo ser atrativa a transmissão. Foram 2 semanas de estudo, né, eu tive que dividir os estudos da Unifra com o futebol americano para conseguir fazer a transmissão. Eu vou confessar que eu cheguei no Beira-Rio, sentei na minha posição às 5 horas da tarde e dali eu fiquei, não andei pelo estádio, não fui no gramado, fiquei o jogo todo sentado ali, só concentrado. A ansiedade para a transmissão. Lá na universidade tem a equipe do Radar Esportivo que praticamente cobriu todos os jogos e tem uma menina que é comentarista de futebol americano. A Janaína Willy. Isso. Imagine, né? Poxa, que legal, mas parabéns pelo profissionalismo de vocês. Exatamente. Eu acabei acompanhando pelo Twitter, como eu falei, e o Pedro também, ele se apropriou bem dos termos. Mas o Pedro é fã de futebol americano, acompanha a NFL e tudo mais. Mas acompanhando e transmitindo para o público leigo, no meu caso, eu não sou alguém que saiba as terminologias do futebol americano, eu admito isso. Não estudei, nunca precisei participar de uma cobertura, apenas torço para o Santa Maria Soldiers e assisto as partidas, quando posso, né? E acompanhei pela transmissão, mas esse relato do Thiago é muito interessante, né, professor? Que a gente conversava muito nas aulas, e daí como é que estão os estudos, assim. Ele, se esforçou bastante. Bastante, né? Tomara que a falta daqui a pouco de incentivo do poder público não atrapalhe a campanha do Santa Maria Soldiers em 2017, que a saída do Gustavo Petter, né, à frente de como técnico também não seja algo para atrapalhar. Eu vou ter que fazer um intervalo agora. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre futebol americano? O Soldiers conquistou a Copa Rio Grande do Sul. Perfeito. E garantiu vaga na Liga Nacional, né? Exatamente. Foi até a semifinal da Superliga. No Rio Grande do Sul tem 2 times na elite, que é o Soldiers e o Juventude. Então serão os 2 representantes aí na elite. Estima-se um custo de mais ou menos R$100 mil para o Soldiers conseguir participar em função de viagens, porque a Superliga Nacional vai precisar fazer viagens um pouquinho mais longas, né? Esse ano eles precisaram ir ao máximo até Belo Horizonte, foram de ônibus já foi uma viagem de 33 horas de ida, mais 33 de volta. Mas foram de ônibus, então eles pretendem, quem sabe, conseguir ir de avião. Eu acho muito pouco provável, porque viagem de avião é para times profissionais e muitos não conseguem também. Então, só para finalizar essa questão da Superliga Nacional, que é a primeira divisão brasileira, eles vão ter que ter um orçamento aí muito maior, um orçamento de time de futebol, de divisão de acesso ou de gauchão. Ou mais até. E só lamentar, né, que os projetos do Santa Maria Soldiers não foram aprovados na lei do Proesp. Gurizada, 2016 o União consegue não só se firmar com a quarta temporada consecutiva, terceira ou quarta temporada, por favor me corrijam se eu estiver errado, à frente da Série Bronze, mas chegar às oitavas de final da competição, que era, num primeiro momento, e no Central do Esporte da semana passada, no Central do Esporte de Natal, o Henrique Braibante falava pra gente que esse era o principal objetivo, era conseguir uma classificação e o que viesse depois era lucro. E foi surpreendente, né? Porque as últimas temporadas do União, a equipe sofreu muito, né? Não conseguia vencer, goleadas uma atrás da outra, ponta debaixo da tabela. E nesse ano foi espetacular a forma como o União conseguiu na Série Bronze, se classificou para a fase seguinte, mas aí depois não conseguiu avançar mais, mas foi impressionante, né? Tendo como base as últimas temporadas, foi um divisor de águas. Sim, nós estamos vendo as imagens aí, principalmente do Clássico Quintana que aconteceu, porque Santa Maria teve 2 representantes na Série Bronze, né? Teve União Independente Futsal e também a equipe da UFSM. No ano que vem nós vamos ter 3 equipes representando Santa Maria na Série Bronze. 3 equipes. Além do União, além da UFSM, há também uma 4ª equipe. Uma né? terceira. Perdão, uma terceira equipe.
Estou me confundindo na matemática aqui já. Nova geração. Nova geração, né? Nova geração. E é importante falar, né, dessa chave das equipes que Santa Maria saíram 2 semifinalistas e o campeão. Uma semifinal foi entre Uruguaianense e a equipe lá de Salto do Jacuí, que estiveram na chave das equipes de Santa Maria. E a Uruguaianense se classificou, decidiu o título, né, com Parobé e foi a campeã da Série Bronze. Tu vê que esse relato, na fronteira é muito forte, alguns esportes como futsal, o basquete, é muito forte, Livramento, Uruguaiano, o handebol também é muito forte lá. Mas é um time representando a cidade, né? A gente vê Santa Maria não tem nenhum time ainda com a estrutura profissional. A União está começando a querer se encaminhar nesse rumo, de trabalhar com a base. A maioria dos jogadores ainda são ou alunos ou trabalhadores que à noite vão treinar e dedicam seu tempo. Mas a União está começando a montar uma estrutura mais profissional. Eu não sei se o caminho para Santa Maria chegar, não torcendo pelo insucesso de ninguém, não me interpretem mal. Mas é diferente a gente falar em uma única equipe de futebol, por exemplo, quando a gente já tem um histórico, como o Inter de Santa Maria, Rio Grandense. Quando se fala em unificação desses times, tem torcedor que leva isso como ofensa. Mas no caso do futsal, como ainda não existe uma estrutura profissional, eu não sei se o caminho é essa disseminação de equipes. 13 equipes me parece um exagero, ainda mais que nenhuma delas é solidificada ainda. Isso me preocupa também. Isso me preocupa pelo aspecto financeiro, né? A equipe do União Independente, que a gente acompanha, né, mais de perto, se sabe das dificuldades, uma equipe amadora. A equipe do Nova Geração, né, vai estrear na competição. É diferente você jogar um Citadino, uma Copa Oreco e encarar um estadual Série Bronze com equipes aí que são profissionais ou semi-profissionais. A equipe lá da UFSM é natural de um projeto e a gente sabe as dificuldades, né, de busca de recursos também no âmbito federal. Então, é complicado esse aspecto. Agora, é valoroso o aspecto da continuidade, né? Aspecto da continuidade. Agora, não é fácil fazer, né, futsal, handebol, judô, vôlei, enfim, né, todas as experiências que nós acompanhamos ao longo desse ano aqui no Central do Esporte. Até porque, desculpa só te interromper, Greta, são 3 times, sendo que a gente poderia unir forças e agregar esses valores que vão ser baixos das equipes e juntar numa só, né? E isso não se estende só para o futsal. A gente tem outras modalidades de Santa Maria também que estão nesse mesmo caminho e infelizmente não tem espaço para tantas equipes, que nem o Kitana falou assim. É diferente comparar Rio Grandense e Santa Maria, que são equipes consolidadas e históricas aí na cidade e no cenário, e são equipes de futebol. Por exemplo, a gente tem mais de uma equipe de handebol na cidade, a gente tem mais de uma equipe de vôlei na cidade disputando campeonatos. Então, eu acredito que não comporta realmente. Eu acho que, claro que tem muita gente que quer mostrar a sua marca, a sua equipe, tem uma questão de vaidade envolvida também, mas realmente é uma questão que eu também sou da mesma linha de raciocínio do Quintana, do professor Piber, que eu acho que Santa Maria infelizmente não comporta tantas equipes, seria melhor uma unificação aí de valores. O fato positivo de 2 equipes é exatamente as imagens que a gente viu há pouco, né? O clássico, aquela mobilização. Eu fiz esse jogo e foi um jogo bem difícil e estava muito disputado, foi decidido em 30 segundos. Em 30 segundos saiu 3 gols. Então, teve uma boa participação do público também no ginásio. Então, o bom de 2 times é exatamente isso, né? Essa rivalidade que acaba se formando, a mobilização. Agora, 3 equipes já é uma situação até financeiramente, né? Porque vão acabar disputando aí patrocinadores e isso acaba prejudicando. Eu fico com um pouco desse raciocínio do Thiago. Eu acho que daqui a pouco 2 equipes até daria para se comportar. Acho que 3 é demais, mas 2 é exatamente para isso. Para existir essa questão de clássico, da rivalidade, para uma tentar ser melhor que a outra, aquela coisa toda. Agora, é evidente, há modalidades aqui em Santa Maria que uma equipe já estaria de bom tamanho para utilizar, para jogar. E aí eu lembro, a gente está falando de várias modalidades, o Pedro acabou de citar, e me vem à cabeça a Olimpíada Rio 2016.
Acho que foi o grande evento esportivo que nós tivemos. Ele fala como se não tivesse no roteiro, não me vem à cabeça. Pega no roteiro ali. Fica fácil, né? Fica fácil. Olha só, o Manuel Vicente vai tentar mostrar para nós Isso aqui, aí, Manuel. isso aí faz parte do charme, aqui, ó. Cara, jornalismo. Vamos fazer o registro. Olha aqui, ó. Você tá vendo aí? Você tá conseguindo ver de casa? Ó, tá tudo no roteiro aqui, ó. A coisa organizada, né? Não pode ser. Daqui a pouco o telespectador, poxa, mas o Rogério Jarita Júnior lá tá lembrando de tudo isso. Não, tá aqui no papel, preparado por mim, pelo José Quintana Júnior. Eu né, te entreguei hoje. Entregou nessa. Mas eu tô olhando aqui, pessoal, a gente acaba lembrando, né, das modalidades, acaba lembrando da Olimpíada. E eu acho que o grande momento que Santa Maria viveu, não só com a Maria Portela e com o Gilvan Ribeiro disputando as suas modalidades e com o Eduardo Menezes no hipismo, mas foi também a passagem da tocha olímpica, né? Foi legal aquele dia, né? A gente sabe que envolveu muita questão de patrocínio, infelizmente estava chovendo aquele dia, e a gente tem umas imagens aí, vamos dar uma acompanhada em como foi essa passagem da tocha olímpica por Santa Maria. Passou rápido, mas é Brasil, Brasil, Brasil! Achei uma coisa assim que envolve as pessoas, bastante gente olhando, acho que por isso mais. Eram 8h14 da noite quando o fogo olímpico passou em frente ao Centro Universitário Franciscano. Por quase 200 metros, a estudante Lavínia Duara conduziu a tocha, cercada de flashes e luzes. Por instantes, a rua Silva Jardim ficou tomada pela euforia. Patriotismo, né? Você assistir a tocha passar, eu acho muito lindo, muito bonito. O percurso de 12 quilômetros de revezamento da tocha olímpica em Santa Maria envolveu 52 condutores e chegou ao fim na gare da estação férrea. Chovia bastante quando alunos de uma escola municipal se preparavam para recepcionar o último condutor. Mais de 3 horas após chegar em Santa Maria, o fogo símbolo das Olimpíadas estava ali. Coube ao atleta da canoagem, Gilvan Ribeiro, que vai representar o Brasil nos Jogos, passear com a tocha e brindar com o público de Santa Maria o fim da celebração histórica, há exatos 30 dias antes da Olimpíada do Rio de Janeiro. Muito legal, foi um clima muito bacana e eu acredito que com certeza, bom, nós aqui da TV Unifra acompanhamos, Quintana, professor Gilson Piber também, os guris aí, o Pedro pro Diário de Santa Maria, o Thiago não só pro site Pelé FC, mas também pela Rádio Membuí. Legal esse clima, né? Eu não acompanhei o acesso do Inter de Santa Maria, não trabalhava ainda naquele ano do acesso do Inter, mas para mim foi o evento mais marcante de Santa Maria. Foi esse conjunto aí, passagem da tocha e Olimpíada. Para mim foi o grande evento, acho que Santa Maria recebeu nos últimos anos, viu nos últimos anos, até por uma questão de representatividade, né? Eu acho que é a nossa grande conquista de Santa Maria, poder ver a Maria Portela e o Gilvan numa Olimpíada. Eu acho que é o que teve de mais valoroso nos últimos anos no esporte. Foi essa questão de terem 2 atletas saídos de projetos sociais da cidade, chegar numa Olimpíada que é o ápice de um atleta, né? Então, eu trabalho há 3, 4 anos no esporte, no jornal, né? E para mim foi o grande momento de Santa Maria na área esportiva e na área de jornalismo, foi esse momento aí da Olimpíada. Hoje eu tenho uma dimensão diferente, mas muito maior desse evento. Né? Não sei se porque o tempo passou, né? E naquele período, pelo trabalho atribulado, enfim, várias atividades, e o tempo, de certa forma, atrapalhou um pouco a chuva, né? Mas eu tenho duas imagens assim que eu vou guardar para sempre. Né? Quando passou o ônibus com outras pessoas que carregaram a tocha, e eu vi a alegria da professora Aglaia Pavani, né? Parece uma criança com a tocha na mão, e também do santamariense, à época secretário de Segurança do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame. Uma criança rindo, feliz. Né? Imagina, o cara tinha um monte de problema para resolver no Rio de Janeiro, ele veio, né, foi convidado, veio, fez o seu percurso da tocha olímpica e estava feliz da vida. Então isso dá a dimensão, né, do esporte como congraçamento dos povos, do esporte como atividade física, de saúde, e da Olimpíada, né, uma Olimpíada. Você pega uma Maria Portela, né, que saiu de Júlio de Castilhos, veio aqui para Santa Maria, trabalhou no projeto Mãos Dadas, onde ela chegou,
pega o Gilvan Ribeiro, né, do Campestre do Menino Deus. Então isso é dignificante. Isso eu acho que é o diferenciado, né? Isso tem um valor. E a criançada, vocês acompanharam, né? As crianças, né, felizes, enfim, né, acompanhando, querendo pegar a tocha, fazer foto. Essa parte do Brasil é legal, né? Isso é legal do povo brasileiro. E na Olimpíada, a gente observa, por exemplo, o Gilvan Ribeiro. O Gilvan Ribeiro, para mim, me parece que ele fez o máximo que ele conseguiria, pelo tempo que ele teve para treinar, pelas condições e tudo mais. A situação de troca de modalidade dentro da canoagem. A questão de um mês ou meses, ele disputava semanas da Olimpíada. o K4 1000 metros e passou para disputar a prova nos 200 metros, o K2, né? Então, é os 200 metros? 200 K2, metros? 200 metros ele K2, disputou, 200 metros, né? Então, é uma mudança, seria a mesma coisa que a gente pegar o Bolt, que disputa 100 metros e 200 metros, e pedir para ele disputar 1000 metros, ou ao contrário, um atletista que disputa 800 metros ou 1.600, disputar uma prova de velocidade. É a mudança na estrutura física, na massa muscular, na forma de explosão. Eu acho que a performance em si, pela reação dos atletas, acho que talvez a pessoa que se sentiu frustrada e saiu com uma grande decepção de si mesma foi a Maria Portela. Pela forma com que ela saiu, a penalização, ela não perdeu o proponente, ela foi penalizada por uma manobra onde ela pegou a faixa no judô é kimono também, né? Do kimono, que prende o kimono da adversária, e isso foi considerado uma atitude não antidesportiva digamos, e ela passível de penalização. Isso, e ela acabou, como ela já tinha o Ilko, ela acabou perdendo a luta, né? Sim, para mim até hoje, não porque ela representava Santa Maria, o Brasil, mas para mim até hoje eu não aceito essa penalização, embora algumas pessoas já explicaram que sim, que isso poderia acontecer, mas de forma alguma eu aceito. Não sei se para vocês isso, o Pedro balança a cabeça ali, dizendo que sim, não sei se é a favor ou contra a penalização, Pedro. Não, na verdade eu acho que a Maria, desde a Olimpíada de Londres, ela tem um problema que envolve o psicológico, né? A Maria, os nervos dela se afloram em competições, né? Ela não consegue controlar a sua emoção, seu nervosismo. Tanto é que a gente vê depois das lutas, uma eliminação dela, um choro aos prantos, assim, não é uma coisa mais contida, um choro de decepção. Ela realmente, o nervosismo toma conta dela nesses momentos. Antes da Olimpíada eu conversava com ela justamente essa parte e ela comentava que tinha feito um trabalho de preparação psicológica, tinha focado bastante nesse aspecto. De certa forma pode até ter melhorado, mas acho que isso pesou também nessa luta, porque foi um erro, né? Foi um erro que dificilmente um judoca profissional comete. Então acho que essa questão psicológica também pesou nesse momento. E é algo bem difícil, né? Pro atleta, é uma Olimpíada no seu país, né? Todo mundo olhando, a cidade torcendo, esse fator emocional acaba pesando muito. E aí ela, no meio ali, teve um deslize, né? E ela chorou muito, né? E existiu uma expectativa toda em cima do trabalho dela. E aquilo, são 10 segundos que define, né, se vai passar ou não. E não só no caso da Maria Portela, se depositou muito o peso da necessidade do judô trazer medalhas, né? E claro que na figura da Maria Portela também se depositava esse peso, se tinha uma certeza que o judô traria uma carga muito grande de medalhas, ou um número de medalhas, melhor dizendo. Porque historicamente sempre teve, foi né? assim. E isso acabou aí sim se tornando uma carga, uma espécie de pressão aos atletas que não conseguiram corresponder àquilo que os dirigentes prometeram. Porque o esporte tem isso, não tem como tu garantir a vitória antes da disputa. É complicado. Exatamente. Eu lembro também que o Brasil conquistou medalhas de ouro, né? Judô, salto com vara, boxe, vela, vôlei de praia, voleibol masculino e no futebol. Finalmente o Brasil é ouro no futebol, né? Teve que ser contra a Alemanha, teve que ser no último pênalti na cobrança do Neymar lá. Que jogo aquele, né, para quem acompanhou. Narrou esse também, Thiago? Não. Não narrou esse? Fiquei como torcedor acompanhando, né, mas foi muito difícil, porque exatamente por ser a Alemanha, trazia um peso de Copa do Mundo, apesar de não ter aí a ver com a Olimpíada, mas foi muito sobrecarregado, né, nesses atletas. E ainda mais o Maracanã inteiro, né, para acompanhar essa partida. E o Brasil nunca tinha ganho uma medalha de ouro, então chegou a hora que era a grande oportunidade aqui no país. Conseguiu, mas foi muito sofrido. Esse foi o cara da Olimpíada, né? Esse foi o cara da Olimpíada, sem dúvida nenhuma. O Usain Bolt, ninguém segura o homem, hein? Ele
Fez barba, cabelo e bigode, né? Como a gente diz na gíria. Sem falar simpatia, ele interagiu com o público brasileiro, né? Uma figura bastante carismática. Aí tá a nossa Rafaela Silva, né? Nossa primeira medalha de ouro, primeira medalha de ouro na Olimpíada Rio 2016. Mas fazendo um paralelo em relação a essa situação do futebol, nossa primeira medalha de ouro, que seguidinho vai aparecer. Eu não acreditava no ouro do Brasil. Além de não acreditar, eu achei engraçado isso que o Thiago, porque o brasileiro, o discurso é mais ou menos assim, ó, não vale como rivalidade, como uma revanche daquele 7-1, se perder, né, mas se ganhar, tá valendo, nós ganhamos, deu dos alemães. Essa foi uma surpresa, né? A medalha no salto com vara do Thiago, né? Thiago Braz aí, ó. Que ele arriscou, né, nesse último. Tanto é que em seguidinho ele teve uma disputa do Mundial contra o francês, que ficou em segundo lugar, e ele acabou perdendo, né? Foi na sequência dos Jogos Olímpicos, questão de semanas depois. Essa medalha também foi... Muito emocionante, né, professor Gilson? Robson Conceição, né? Nosso boxeador. Aí no vôlei de praia, né? Modalidade masculina, onde veio o ouro, né? O Bruno Schmidt e o Alisson, né? O parceiro do Bruno Schmidt é o Alisson, né? Aí, ó. Momento em que o Brasil... Os italianos erram, né? No lance e o Brasil fica com o ouro. E a gente vai ver na sequência aí as imagens também na vela. Foi legal essa disputa aí. Mais uma medalha de ouro para o Brasil também na vela, com uma menina de sobrenome Grael. Não me recordo o primeiro nome dela agora. Tem DNA, né? Sendo da família Grael, facilita um pouquinho. Exatamente. E aí a festa, né, das medalhistas de ouro na vela. Aí uma equipe muito superior, né, a todas as outras, o voleibol masculino, né, o vôlei que sempre garante medalhas para o Brasil em Olimpíada. Mas que vem de insucessos, né, em 2 finais consecutivas contra os Estados Unidos. Foi uma forma de coroar o trabalho do Bernardinho e companhia ali que merecia essa premiação. Foi uma conquista duríssima essa. Foi. Principalmente pela semifinal, né? A final até foi um jogo mais tranquilo. Agora, a semifinal, se não me engano, contra a Rússia, foi um jogo que o Brasil quase ficou fora. Né? Quase ficou fora da final. Da Olimpíada para outro esporte coletivo que se deu muito bem em Santa Maria. Inclusive que retornou aos Jogos Olímpicos em 2016. Exatamente. O rugby, né? O Universitário Rugby Santa Maria, equipe com a qual vocês também se familiarizaram ainda mais em 2016, acredito. Bicampeã gaúcha da 2ª divisão e vaga na elite. Pedro, eu sei que você acompanha e muito a carreira dessa gurizada aí, essa conquista, né, esse título e esse acesso à 1ª divisão só vem corar um trabalho que vem muito forte lá de 2012, né? Exatamente, a gente acabou acompanhando mais fortemente nos últimos anos esses esportes da bola oval em Santa Maria por causa do desenvolvimento dessas equipes. Falando especificamente do Universitário Rugby, a equipe é bicampeã gaúcha da 2ª divisão. Por que já não tinha subido? Porque na 2ª divisão tem que ter uma repescagem para te conquistar a vaga para a 1ª divisão. E isso foi inserido no regulamento da Federação Gaúcha nesse ano. No ano passado não teve essa questão da repescagem, por uma questão de desenvolvimento da modalidade no estado. A entidade acreditava que para desenvolvimento das equipes, algumas estavam abaixo das demais, por isso não tinha ascenso e descida de times em termos de rebaixamento. Então o Universitário Rugby subiu para a 1ª divisão após vencer uma repescagem diante do Centauros, bicampeã da 2ª divisão, e agora vai estar na Elite Gaúcha em 2017. E o bacana é que eles aceitaram isso, né? Eles ganharam a 2ª divisão no passado e eles não se queixaram dessa falta de oportunidade do acesso à 1ª divisão. Eles entenderam a questão do regulamento e como chance de estruturar melhor a equipe. Então isso foi bem interessante. É outra instituição, já dá para chamar assim, que briga contra a falta de estrutura e consegue resultados que levam o nome de Santa Maria. Né? Muito legal mesmo. Thiago Nunes. E o bacana, né, de todo esse resultado do rugby que já vem há alguns anos, Santa Maria sediou uma seletiva, né, da Confederação Brasileira com atletas saindo aqui de Santa Maria e indo para Florianópolis. Então olha a conquista que o esporte, que o rugby está trazendo também para Santa Maria e para esses jovens que vão aí a partir da confederação aprender e tem projetos de base, de ensinar a garotada também, projetos sociais. Então vai além, né, do jogo em si, isso é muito bacana. E essa seletiva aqui na cidade foi um marco. Legal, muito bacana. Eu quero puxar agora com vocês, pessoal, um assunto, a gente já está na reta final desse programa de retrospectiva sobre políticas públicas de apoio ao esporte em Santa Maria. E lá no primeiro bloco do Central do Esporte a gente já tinha falado a questão do Santa Maria Soldiers
que ficou de fora aí da contemplação, né, enfim, de projetos envolvendo o Proesp. A gente teve um programa que, então, não sei se eu posso chamar assim, Isso, de histórico. com certeza. Onde a gente conseguiu reunir 7 modalidades, e ele é bem interessante. O trecho daqui a gente vai rodar fala por si, onde todos relatam as dificuldades que eles possuem, e a gente pegou um trechinho de cada um, da fala de cada representante dessa modalidade, para ou o aspecto que eles gostariam de melhorar, ou falando justamente sobre essa realidade dura que eles enfrentam para desempenhar. O professor Gilson Piber estava com a gente naquele programa, professor. Vamos acompanhar agora o Pedro e também o Thiago acompanham com a gente aí. Porque a gente tem aqui hoje, ali ó, o kit maço, dá para fazer uma Olimpíada aqui, hein? A gente tem aqui 7 representantes de modalidades esportivas de Santa Maria, e para nós, para o Central do Esporte, eles são sim referência naquilo que produzem para o esporte de Santa Maria, naquilo que tentam desenvolver com categorias de base ou com esporte de alto rendimento e também com o esporte escolar, ou seja, lá nas escolas. Eu vou começar... E todos têm uma característica em comum, né? São campeões dentro da modalidade. Exatamente. E fora, para ela fazer ela acontecer, né? Por isso mesmo que são referências para nós. Quero ver quantos vão levantar a mão. Quem é que tem problema na sua modalidade no esporte aqui em Santa Maria? Faltou mão, faltou braço, professor Gilson Quintana, vamos nós levantar aqui também. Foi um ano que a gente conseguiu captar bastante patrocínio de fontes privadas e fizemos render, né? Mas a prefeitura ela nunca deixou de nos apoiar. Sempre que a gente cedia jogos, a gente consegue ambulância pela prefeitura. Alguns jogos que a gente vai viajar, a gente consegue o ônibus. Nesse último, por exemplo, não deu, acho que para ninguém usar o ônibus, porque a gente requisitou cerca de um mês antes e estava com um documento do DENIT atrasado, alguma coisa assim. Então, por que essa documentação não estava em dia? Por que a gente não pôde usar o ônibus? Nada foi muito bem esclarecido. Nós trabalhamos há 22 anos sem praticamente nenhum apoio. O Proesp, depois de iniciado, ofereceu algum apoio para o judô de Santa Maria, mas é curioso, nós falamos hoje, né? Hoje mesmo, nós desmarcamos o treinamento do nosso núcleo principal, porque os tatames que nós precisaríamos para treinar, que não são nossos, são emprestados pela Liga Rio Grandense de Judô, não foram descarregados ainda, eles foram para Ijuí, para o Campeonato Estadual de Judô. E nós estamos sem local para treinar, num momento chave, dia 26 de novembro, em Santa Maria pela primeira vez, no estado do Rio Grande do Sul pela primeira vez, acontece o 16º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô, na expectativa entre 700 e 1.000 atletas de todo o Brasil. E nós somos a sede, nós estamos em preparação para isso, falta um mês para o evento, nós estamos cancelando o treinamento porque não temos sequer o piso adequado para que isso aconteça. Bom, em relação ao handball, a gente tenta manter a história viva dessa modalidade aqui em Santa Maria, mas de uma forma totalmente amadora. Eu penso que a gente precisa de uma estrutura, e isso tem que se planejar para que a coisa aconteça realmente e nós possamos no futuro colocar também alguns atletas em nível de seleção brasileira, onde teve um período que nós fomos considerados a capital do handball no Brasil. Hoje isso não acontece justamente pelo que eles vêm apontando, é uma questão estrutural. Nós treinamos hoje num campo da UFSM. Esse campo ele não tem nem grama, ele tem ali literalmente um mato cortado. Então quando nós caímos ao chão, a gente se rala, a gente se esfola todo, e isso não é o adequado. A gente não pode fazer marcação de campo, por causa que lá tem goleiras de futebol chumbadas, então a gente tem um espaço ainda reduzido. A gente agradece a universidade por nos fornecer esse espaço ainda para treinar, porque senão nem isso nós teríamos. Como já comentado, tinha o Guarani, tinha o Parque da Cacisme e outros tantos parques que a gente não pode utilizar, porque não é possível, não ou falta segurança ou falta estrutura mesmo. Eu vejo com muito bons olhos o Proesp por entre não ter nada e ter algo, é melhor ter algo no meu ponto de vista. Só que o Proesp ele é limitado à verba que é disponibilizada para cada instituição. E tu comentaste em relação ao Proesp para um possível pagamento de profissionais. O Proesp não possibilita esse pagamento de profissionais. Não. Então, a gente tem que ver um outro mecanismo, uma outra ferramenta, para nós conseguirmos, sim, através de uma fundação, conseguirmos organizar o esporte de Santa Maria
e as modalidades. Então, a minha trajetória no esporte, infelizmente, foi distante de Santa Maria a partir do ano de 2004, quando eu ingressei na Seleção Gaúcha e após isso, em 2005, na Seleção Nacional, onde estou até hoje, justamente por essa falta de apoio e incentivo aqui da rede municipal. Então tive que treinar em Caxias do Sul, como já foi citado aqui pelo colega. Realmente é um modelo de referência, porque eles têm um fundo municipal destinado ao esporte. Entrando na questão do PROESP, é uma lei que, como o Jean falou, é melhor ter isso do que não ter nada, mas eu acho que esse pouco que a gente tem pode ser melhorado muito. Esses gestores entenderem que o caminho, como diz o Pavani, se o caminho é o esporte, vamos, sabe, estimular um pouquinho o desporto para não gastar em remédio lá adiante. Então, eu acho assim que... Então, o que eu digo que torço para que essa comissão se mantenha, porque aí vocês vão ter para quem apresentar essa reunião que houve aqui, já digo reunião, porque... E eles terem algum subsídio para começarem um trabalho, se eles quiserem fazer. E aí formar instituições mais fortes e entenderem que Santa Maria pode ser representada. Assino embaixo de tudo que eles falaram. Acho que foi um programa muito legal que a TV Unifra fez, levando ideias para os próximos gestores, principalmente gestores públicos, né, no tocante ao esporte e no geral, mas ideias muito legais e que deveriam ser... O esporte em Santa Maria amador deveria se unir e não, muitas vezes, se separar. E fica o convite, que as pessoas, quem quiser conferir esse programa na íntegra, acessar o nosso canal do Unifra Online, é o último programa do mês de outubro, dia 25, se eu não me engano. 25 de outubro. Onde as pessoas podem entender a realidade dessas modalidades, a necessidade disso que o diretor falou, da unificação e brigar de fato pelo esporte Santa Maria, não brigar individualmente por modalidades, que o caminho é bem mais complicado. E o que nós temos agora? A fusão da Secretaria de Esporte com a Secretaria de Cultura. Eu não vejo como melhorar assim, com todo respeito, não vejo como melhorar. Ah, mas estava ruim. Fusão com a Secretaria de Cultura. Uma dessas, algumas coisas precisam ser repensadas. Quero agradecer, neste último programa de 2016, a presença de vocês, a parceria, né, principalmente do José Quintana Júnior, do professor Gilson Piber aqui no Central do Esporte, e muito também do Pedro Pavan e do Thiago Nunes, que estiveram com a gente aqui recapitulando os melhores momentos de 2016. Pedro, tomara que o 2017 para o esporte seja melhor para algumas modalidades e muito melhor ainda para outras, né? Realmente, Gênesis, foi um prazer participar do programa com vocês e eu acho que o grande recado que 2016 nos traz é a questão dos projetos sociais. Vamos investir em projetos sociais ainda mais em 2017. A gente já teve exemplos positivos. Chegamos numa Olimpíada com Maria Portela, Givel Ribeiro, projetos sociais oriundos de Santa Maria. Vamos investir ainda mais em 2017. Eu acho que esse é o grande recado de 2016. Tiago, muito obrigado pela tua participação aqui e bom trabalho, não só na Rádio Membuí, mas no site Peleia FC, porque lá me parece que agora, em algumas semanas atrás, em dezembro, foram mais de 10 mil, 12 mil acessos num só dia, é isso? Isso. Foi o recorde de acessos do site. Nesses 7 anos, que agora fecha em fevereiro, 12 mil acessos. E agora começa a fase do auge aí, porque vem Gauchão, divisão de acesso, Terceirona Gaúcha também. Agradecer o convite. E tomara que 2017 seja melhor, muito melhor no esporte, né? Sem dúvida, e que a nova administração faça exatamente o que a TV Unifra fez, né? Que ouça os esportes, aí quem faz o esporte de Santa Maria ou que assista o programa para ver o que eles querem para o ano de 2017. Valeu, professor Gilson Piber. Obrigado pela parceria, né, em 2016, para os nossos telespectadores, os nossos colegas, né, e que o empresariado santamariense invista mais no esporte. Escolha uma modalidade, enfim, apoie o esporte de Santa Maria, porque essas pessoas merecem. Valeu, Quintana. Valeu. 2017 está aí. 2017 vem aí, eu só tenho a agradecer a maestria sempre do professor Gilson Piber, nosso mentor. O Jareta, que apesar da idade também é meu mentor, sempre foi na época que a gente trabalhava fora daqui. Gurizada, sucesso para vocês já fazem bastante sucesso lá fora, mas que vocês consigam perseverantes nessa carreira do jornalismo, a gente sabe da dificuldade, e que venham boas notícias no rádio e nas capas dos jornais de 2017. A gente faz um agradecimento aqui também ao Márcio Santos, diretor de imagem, ao Manuel Vicente, ao Otávio Brasiliense e ao Vinícius Pimentel, nossos cinegrafistas. E o Rogério aqui. Kerber hoje no apoio técnico. Exatamente, no apoio técnico. O Rogério Kerber hoje lá, inclusive dando uns pitacos aqui. O pai do Luiz Maurício. Fazendo umas imitações do meu ouvido aqui. Grande abraço a todos, um excelente 2017 para todo mundo. Até lá.